Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo veremos como funciona o robô Rampage. Vou mostrar no detalhe para vocês como funciona essa excelente estratégia. Em resumo, se trata de uma estratégia que trabalha em candles de força. Quando, por exemplo, a gente tem candles grandões, como esse carinha aqui, e é um candle de alta, nós temos uma compra. Se nós temos um candle de baixa, que é maior, bem grandão assim também, nós temos daí uma venda. Você pode definir o tamanho desses candles, tá? Ou o robô define também automaticamente para você. Aí sempre quando tiver uma oportunidade, né, de um candle forte desse, ele entra comprado ou vendido. Aqui, por exemplo, ele pegou uma compra e está disparando o trailing stop, conduzindo aí toda a operação. O Rampage ele é muito completo, tá? Ele tem trailing stop integrado nele, filtro de notícia e também aumento de posição com ajuste dos alvos em relação ao preço médio. É muito assertiva a estratégia e o robô é muito completo. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo todos os parâmetros, tudo como funciona esse robô. Mas antes, é válido lembrar que o acesso ao robô é vitalício, a liberação de acesso é imediata após a compra e você pode usar em todas as suas contas. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos entender um pouquinho como que funcionam os parâmetros. Vamos começar aqui pelos parâmetros principais, os parâmetros do indicador. Então você pode definir o tempo gráfico que será analisado, o tamanho em pontos que o candle deve ter para ter uma sinalização de compra ou de venda e se você quer entrar inverso ao sinal ou não. Então na prática é o seguinte, digamos que eu configurei aqui 1000 pontos, tá? Então significa o que configurando dessa forma aqui? Quando eu tiver um candle que feche, tá? Com 1000 pontos, o tamanho dele tem que ser de 1000 pontos daqui, aqui, aí nós teremos uma oportunidade. Se o candle for de alta, será uma oportunidade de compra. Se ele for de baixa, será uma oportunidade de venda. Agora, se eu ligar o sinal inverso e o candle for de alta, ao invés de comprar, eu vou vender para buscar a correção. E se o candle for de baixa, ao invés de eu vender, eu vou comprar para buscar a correção. Então, basta eu ligar essa opção aqui, colocando True, que eu vou entrar contra a tendência daquele candle. E se eu deixar False, eu vou entrar a favor da tendência daquele candle. O tamanho em pontos, se eu deixar zerado, o robô vai calcular automaticamente um tamanho de candle que seja considerado grande em relação ao tamanho médio dos candles do tempo gráfico que está sendo analisado. O ideal é que você determine essa pontuação, né? Então, para isso, você pode rodar um backtest visual e aqui você pode visualizar o tamanho que os candles têm. Então, eu tenho candles que no M1 geralmente tem esse tamanhinho aqui, ó, 100 pontos, 140. Aí eu falo aqui, bom, eu acho que um tamanho de 500 pontos é um tamanho bom. Eu venho aqui no meu robô e vou definir 500 pontos. O robô só vai determinar a coloração em candles que superem 500 pontos, que é o caso desse cara aqui, ó, 600 pontos. Esse aqui, ó, até parece, né, mas olha só, 408, tá vendo? Não deu 500 pontos. Você só tem que cuidar com o tamanho que você insere, que dependendo da pontuação, você vai limitar muito, né, o robô de entrar em operações, olha só, porque aí, né, você vai exigir candles muito grandes dele, né? Mas ó, ele filtra tudo, como vocês podem ver aqui, ele marca exatamente as oportunidades. Vamos ver aqui na prática. Eu vou deixar em 1 minuto, 500 pontos, sinal inverso, falso. Então o que vai acontecer? Quando eu tiver um candle em 1 minuto que supere 500 pontos, que é esse cara aqui, 686, eu vou entrar a favor daquele candle, olha só. Entrei comprado. Agora, se eu quisesse entrar contra o movimento, seria sinal inverso true. Nesse caso aqui, ele entrará vendido contra o candle. Mas eu posso ter um robô entrando comprado e o outro entrando vendido? Pode. Você abre dois gráficos, em um gráfico você deixa sinal inverso false e no outro sinal inverso true. E coloca o número mágico, que é o número de identificação do robô, em um gráfico, por exemplo, 1 e no outro gráfico 2. Pronto, você tem dois robôs, um entrando a favor do candle e o outro entrando contra o candle, sendo que um não vai atrapalhar o outro. Se você não queira que o robô execute os trades automaticamente usando essa estratégia, basta você marcar essa opção como false. Permitir trades automáticos? False.
Aí, por mais que tenha condição de compra e venda, o robô não fará o trade. Ele vai aguardar você enviar o trade para que ele conduza a operação. E a qualquer momento você pode vir aqui e zerar, sem problema nenhum, operando daí manualmente, tá? Ele vai funcionar o trailing stop, o aumento de posição, normalmente para trades que você envia aqui pelo painel. Aqui você tem o lote que você vai usar, o lote inicial. Você pode determinar, por exemplo, o 005. Então, quando você enviar uma compra ou o robô enviar uma compra, ele vai enviar com 005 esse trade. Quando enviar uma venda, a mesma coisa. Então, ele vai respeitar o lote inicial. Se você quiser determinar um limite de ganho financeiro, o limite de perda financeiro para todos os trades que estiverem abertos, então somando tudo, se eu atingir, por exemplo, $1, eu quero que saia da operação. Eu determino 1. Se eu deixar zerado, o parâmetro fica desligado. Então vamos ver aqui na prática. Eu deixei $1, quando eu entro comprado, quando ele ganha $1, ele sai da operação automaticamente, como vocês podem ver, olha só. Aqui nós temos o horário início, término e encerramento. Geralmente na B3, no mercado nacional, o pessoal costuma começar a operar às 9 da manhã, para de operar em torno das 16 horas e quando atinge 17h30, se tiver trade aberto, encerra tudo. Aí só volta a operar de novo amanhã às 9 da manhã, para de enviar novos trades às 16. Se acontecer de ter algum trade aberto ainda, às 17h30 encerra tudo. Então assim, enviei um trade às 15h59, comprado, o preço começou a cair, ele vai fazer os aumentos, normalmente pode ser 16h30, vai fazer os aumentos, vai fazer tudo. Quando der 17h30, daí sim, ele fecha tudo e não faz novas operações. Esse horário aqui é caso não tenha nenhuma posição aberta, ele pode abrir posições aí nesse horário. Mas se eu tiver uma posição aberta aí e eu tiver com aumento de posição ligado, por exemplo, ele vai poder fazer os aumentos mesmo depois do horário, porque ele está conduzindo uma operação que já está aberta, né? Mas quando atingir o horário aqui do encerramento, daí sim, ele fecha tudo. Ah, Eduardo, mas eu opero Forex, não quero determinar nenhum tipo de horário. É só você deixar zerado, tá? O horário que é utilizado aqui é o horário que aparece no MetaTrader, não no seu computador, nem o horário de Brasília, é o do MetaTrader. Como eu disse antes, esse robô é extremamente completo. Ele tem o filtro de notícia, então você pode escolher se você quer não operar em notícias, só operar em notícias ou indiferente, né? Ignorar as notícias. E aqui você pode dizer quanto tempo antes, quanto tempo depois da notícia e quais as moedas, né? Você vai analisar, tem que ser tudo em maiúsculo. Então, BRL daí notícias do Brasil, USD notícias dos Estados Unidos e qual é o impacto, né? De 1, 2 ou 3. Para você visualizar as notícias, você clica em exibir, caixa de ferramentas e vem aqui, ó, na aba calendário, tá? E aí vai aparecer aqui todas as notícias. Clica com o botão direito, escolhe a moeda, por exemplo, vou colocar aqui a moeda USD e BRL. Ele vai mostrar aqui para mim todas as notícias disponíveis, né, de acordo com o que eu coloquei. Eu posso colocar aqui as prioridades, então eu tenho prioridade 1 é baixa, 2 é média e 3 é alta. E aqui ele vai mostrar, olha só, todas as notícias e os horários. Lembrando, tá, que o filtro de notícias não funciona em backtest, é apenas em pregão. Como que funciona o trailing stop, né? Então o trailing stop, quando eu estou comprado, o preço começa a subir, o meu stop vai começar a defender a operação, né, para extrair o maior lucro possível. Se eu estou vendido, o preço começa a cair, meu stop vai seguindo, como eu já mostrei ali anteriormente para vocês, né? Então aqui eu posso determinar a distância de disparo, né? Então, por exemplo, olha só, quando ele vai aqui realizar, por exemplo, uma compra, né? Ah, deixa eu desativar a meta, né? Eu coloquei uma meta aqui. Se eu quero realizar uma compra, mas eu quero disparar com 1000 pontos, tá? Vou colocar até maior, 2000 pontos. O que vai acontecer? Se eu realizo aqui uma compra, só quando eu estiver ganhando 2000 pontos é que ele vai disparar esse stop, né? Então que ele vai defender a minha compra. Olha só, vai demorar muito aqui nesse caso, né? Ó, agora que ele começou. Ele coloca no 0 a 0 e começa a disparar. Só que se eu falo assim, não, eu quero 1000 de passo. Então, quando eu estiver ganhando 2000 pontos, ele já vai colocar o stop para defender 1000 pontos de gain de uma vez só, tá? E daí, toda vez que tomar mais 2000 pontos de distância, ele defende 1000 e assim vai.
Então, ganhando 2.000, defende 1.000. Começou a ganhar 2.000 em cima do novo stop, defende 1.000. Ele vai de passo em passo, né? Vamos dizer assim. Então, aqui nós temos, seria mais ou menos no 4,025, né? Aí ele vai ter que colocar o stop ali, já na metade do caminho, ó. Vamos ver. Ó, quase. Olha só, o stop já veio para cá. Ó, já veio para cá, esse é o passo. Ele vai pulando bastante daí. Dá mais tempo para o preço trabalhar, né? Ah, Eduardo, mas e se deixar zerado? Aí o robô vai calcular automaticamente uma distância para você, tá? Se você deixar ligado e zerado. Mas eu não vejo muito sentido, né? Porque se você quer usar trailing stop, você tem que saber fazer a distância, né? Então, tem que abrir aqui e só olhar, né? Muito simples, é só arrastar aqui o mouse e dar uma olhada na distância, né? Não tem segredo. E agora vamos falar do aumento de posição. Assim como o trailing stop, né, você pode ligar ou desligar o aumento, tá? Então aqui eu vou deixar ligado o aumento de posição. Eu vou determinar quantos contratos cada aumento terá. Então o que é o aumento? Se eu entro comprado, preço cai, compro mais, preço cai, compro mais. Então esse aqui é o trade inicial, que eu determino a quantidade de contratos aqui. E esse é o primeiro aumento, que eu determino aqui, ó. Então 001 seria o primeiro, 002 o segundo, né? Quantidade de contratos. E aqui sucessivamente, então eu determino a quantidade de contratos aqui do aumento, tá? Fica bem customizável, né? Não é um fator de multiplicação, você determina quantos contratos realmente você quer, né? E a distância entre os aumentos, você determina aqui, é uma distância fixa. Por exemplo, eu quero 500 pontos, 200 pontos, né? E o take profit é o seguinte, quando ele realiza um aumento, ele calcula onde foi parar o seu preço médio das compras, né? Então, juntando essa compra com essa, onde está meu preço médio? Ah, ele está aqui. Então, se eu fechar o trade acima, né? Se eu fechar essas duas compras acima desse nível aqui, eu sei que eu saio no lucro, que está acima do meu preço médio. O mesmo vale se comprei de novo aqui, meu preço médio veio para cá. Se eu fechar as 3 compras acima desse nível aqui, eu saio no lucro, né? Então, o que o robô faz? Ele ajusta o take profit das posições, de todas as posições, em relação ao preço médio, toda vez que faz um novo trade. Vamos ver aqui na prática, tá? Eu vou deixar o aumento ligado, 001 aqui e tudo mais, e eu vou fazer um trade aqui de venda. A gente sabe que, a gente sabe aqui, né, que ia subir, então vou fazer aqui um tradezinho de venda. Ó. Se o preço subir, ele vai fazer mais vendas, né? Vamos ver. Ó. Vendeu e olha o take profit, ele ajustou em relação ao preço médio, tá? E aí se o preço voltar onde está o take profit ali, ó, eu garanto $8 de lucro. Fiz outro aumento, agora se o preço voltar aqui eu garanto $21 de lucro. Então ele vai ajustando o take profit, ó. Todas as posições estão com o take profit no mesmo lugar, tá? E ele vai aumentando conforme eu configurei lá. Então, ó, se o preço continuar subindo, vai aumentando e tudo mais. Se voltar naquela região, aí ele fecha todas as posições. Ó, ali já está com $200, tá vendo? Ó, fechou tudo, saiu ali com $100 e poucos aqui e tal. Tá vendo? Vocês perceberam que eu deixei a distância zerada, o take profit zerado. O robô determinou automaticamente uma distância para mim. Então, Eduardo, eu não quero a distância daquele jeito, eu quero definir uma distância, vamos dizer, vai de 1.000 pontos para fazer o aumento. Posso? Pode, você coloca 1.000 aqui. Take profit em relação ao preço médio, 200, pouquinho. Se voltar um pouquinho, já pode sair. Então não tem problema. Ó. Deixa eu acelerar um pouquinho, beleza. Ó, vou pegar uma venda aqui. Se o preço começar a subir, olha lá agora, só com 1.000 pontos aqui, ó, que foi fazer. E agora ajustou aqui 200 pontos em relação ao preço médio, tá? Ao invés de ser muito distante em relação ao preço médio, né, tá bem coladinho no preço médio. Então, se voltar ali já encerra, tá? Quero fazer um aumento mais curto, ao invés de 1.000. Você é que determina, você define a distância que você quiser, tá? Então, vai fazer os aumentos do jeito que você quer. E muita gente vem usando, né, esse tipo de estratégia. Agora vocês têm esse robô aqui automático, completo, né, que faz essa estratégia que muita gente gosta, né? E aqui você pode combinar, tá? O trailing stop junto com o aumento. Então, se eu coloco aqui disparo de 500 pontos, não, vou colocar 250, passo zero. O que ele vai fazer? Se eu fizer uma venda e pegar o trailing stop, ele só vai disparar o trailing, olha lá, ó,
tá? Da posição, ele é independente, então pode disparar de um aumento, olha lá, disparou, fez de novo aumento, ajustou o take, tá vendo? Ele só dispara daquele, ó, daí ele pode ficar realizando lucrinho, 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 colocando dinheiro no bolso, tá? Olha lá, realizou, 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 tá vendo? E ele fica daí ajustando o seu take profit em relação ao preço médio sempre, ó. É isso, como vocês podem ver, é um robô extremamente completo. Você consegue otimizar, fazer seu próprio backtest, seu próprio set. Ele é muito flexível, pode ser usado em qualquer tipo de conta, tanto standard quanto conta cente. Você pode usar em todas as suas contas, a liberação de acesso a ele é imediata, tá bom? Eu vou deixar aqui no final do vídeo agora 2 links para que vocês, se não souberem usar o testador de estratégia, assistam, né? Para que vocês também consigam fazer seus próprios sets para usar e extrair o melhor resultado possível utilizando esse excelente robô. Bem-vindo aí ao time Robô Rampage.